Cá estamos nós outra vez, né? Conversando, trocando ideia, compartilhando conhecimento. Naturalmente que esse conhecimento não é o meu, talvez não seja o do nosso co-anfitrião deste podcast, porque vocês estão enjoados já de ver a nossa carinha aqui no podcast há tantos anos, né? Mas os conhecimentos que citamos aqui na abertura são dos nossos convidados, que gratuitamente, generosamente, eles compartilham com a nossa audiência. Num aspecto multidisciplinar, por aqui senta desde o advogado até o peão, né? O peão de boiadeiro, músico, enfim. E hoje, para não perder o costume, estamos trazendo aqui referências na área acadêmica, doutores, pós-doutores, mas esse contraponto não é porque seja ruim ser doutor e pós-doutor. Mas no aspecto que eu vou dizer, talvez seja assim. São doutores e pós-doutores, mas que estão acostumados a conversar com a sociedade numa linguagem que ela compreenda. São especialistas nisso. E eles vão falar sobre isso com vocês. Sobre a sua área de atuação acadêmica, mas também sobre a sua área de atuação prática, tendo em vista que eles são realizadores de alguns dos principais eventos na área que eles atuam e formaram, são doutores e pós-doutores. Então, antes de citar quem são, eu faço esse suspense aqui, só é uma gracinha que eu faço, porque na verdade todo mundo entrou aqui já vendo o link do anúncio, sabe quem são, mas faz de conta que vocês não sabem. Antes de citá-los e dizer quem são, eu vou passar a palavra para o nosso co-anfitrião, Dr. Joey, presidente da Comissão de Estudos Permanentes dos Direitos do Terceiro Setor da OAB de Mato Grosso. É texto, hein, bicho? É grande. Tem como encurtar, não? Faz só a inicial, né? Presidente da Comissão do Terceiro Setor da OAB de Mato Grosso, advogado, cofundador da Cor de Mato, especialista em compliance e tem só um defeito, um problema. Para ele, né? Que eu sou irmão dele, ele é meu irmão. Para mim é uma alegria. É isso aí, Johnny. O irmão mais novo, diga-se de passagem. Sempre um prazer estar por aqui e lembrar que esse Marquito Atenta faz parte da websérie 56ª Expo Agro. Tá alto? Tá alto. É isso aí, depois da vinheta, agradecer a nossa audiência, dizer que é sempre uma honra, uma oportunidade ímpar de compartilhar um pouco desse espaço que carinhosamente preparamos, né, com muito carinho, com muito investimento, investimento de ideias mesmo, para trazer pessoas que com o seu trabalho, com o seu profissionalismo, têm esse mesmo ímpeto de capacitar as pessoas e assim transformar vidas. Então eu tenho certeza, Johnny, para não me demorar muito na fala inicial, te pedir para anunciar quem são os nossos convidados dessa tarde. Recebemos aqui nos estúdios da Cor de Mato, no podcast Estado do Amanhã, nessa websérie especial que trata da 56ª Expo Agro, onde os principais realizadores desse evento contam tudo sobre os bastidores, o que eles possuem de informações e também qual a expectativa, quais os novos rumos da Expo Agro a partir de agora. Para falar sobre isso, zootecnistas formados em outros estados brasileiros, mas que estão trabalhando na Universidade Federal aqui de Mato Grosso, e quem teve a ideia, a iniciativa de trazer a UFMT mais para dentro ainda da realização da Expo Agro. E a partir de então, com certeza, a Expo Agro se torna um evento ainda mais especial porque produz conhecimento científico não só para Mato Grosso, para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Com alegria apresentamos aqui primeiro as mulheres, né? Débora, que depois vai dizer melhor a sua formação e de onde ela vem. Jonathan e professor João. Fiquem à vontade para entre vocês definirem quem começa, por favor. Débora?
Viram, né? Vocês já adotaram aí o critério do Ladies First, né? Livre, espontânea pressão. Sempre. Então, boa tarde a vocês, né? Obrigada pelo convite, obrigado por nos receber aqui nesse espaço, aqui no podcast do Estado do Amanhã. É uma satisfação enorme de nós aqui estarmos como representantes da UFMT falando um pouquinho da nossa atuação, né, junto à equipe da organizadora, né, da Expo Agro. E agora eu começo me apresentando, né? Sim, claro. Então, eu sou Débora, né? Sou Débora Guedes, professora na UFMT, sou zootecnista de formação, né? Me formei na UFRN, fiz o mestrado em produção animal na mesma instituição e, em seguida, o doutorado em zootecnia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Então, não tenho como negar minhas origens, né? Meu sotaque também já entrega que eu sou uma nordestina genuína. Então, depois do doutorado, né, continuei... esqueci de detalhar, né? Tenho a minha pesquisa, né? Sempre trabalhei com ênfase na área de genética e melhoramento dos animais domésticos. Então, depois do doutorado, veio aí a batalha de concursos públicos, né? E vim parar no estado de Mato Grosso, onde fui muito bem recebida, né? Aqui na cidade de Cuiabá, onde estou, né, criando minhas raízes e muito contente com o trabalho que a gente vem desempenhando aqui junto à universidade. Desde quando em Cuiabá? Desde 2022. Daqui a pouquinho tá falando agora de quando. Desde quando? Vote. Bem-vindo, viu, Débora? Obrigado por estar aqui conosco. Obrigada. Jonathan. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu me chamo Jonathan, também sou professor da UFMT. Assim como a professora Débora e o professor João, nós, né, estamos na organização, auxiliando, na verdade, né, da organização da Expo Agro, a 56ª, mais especificamente no Fórum das Cadeias Produtivas e com um projeto, né, que é o Conectizou, em sua segunda edição, que traz novidades, né? Mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Fazendo aqui uma breve introdução da minha carreira acadêmica, né? Eu sou conterrâneo da professora Débora, o sotaque eu acho que também entrega um pouco. Eu sou do Rio Grande do Norte também, do interior bem pequeno, e fiz a zootecnia, né? Eu sou graduado em zootecnia, lá pela UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Débora e eu, nós somos meio que contemporâneos. Ela foi minha monitora, mas eu não lembro dele. Sério? Assim, quer entregar a idade. Né? Assim, nós somos contemporâneos também de idade, tá, gente? Pronto. Mas eu fui monitora dele de uma disciplina. Eu não me recordo muito bem, mas ela disse que foi. Mas aí, tá valendo. E aí, eu concluí a graduação e logo na sequência eu resolvi fazer uma outra graduação que foi em Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Paraíba. Na verdade, era um desejo meu fazer veterinária, só que na época era um pouco complicado devido a várias questões. E quando eu entrei na zootecnia, assim como acontece ainda com alguns alunos da gente, né, era um curso novo para mim, eu tinha pouco conhecimento a respeito do curso, mas a partir das aulas e da interação, né, com os animais e com os professores, eu percebi que era um curso que realmente é interessante, né? E aí eu terminei, né? Concluí ele. Desde a minha graduação, na verdade, desde muito novo, assim, eu gostava da parte acadêmica. Né? Minha mãe ela é professora do Estado, aposentada, e eu alfabetizei 2 primos meus, né? Ensinei a ler 2 primos. E acho que já era no sangue, enfim. E durante a minha graduação em zootecnia, lá na UFRN, eu fazia uns bicos de aulas de reforço para alguns alunos que apareciam, e isso foi meio que amadurecendo, e quando eu entrei na segunda graduação, eu decidi tentar o mestrado. E aí, passei na seleção do mestrado na segunda vez. A primeira vez eu não passei, né, fui despreparado, e aí resolvi me preparar, estudar, enfim. Passei, e aí comecei a conciliar o mestrado e a segunda graduação, na sequência o doutorado, e concluí a graduação em Medicina Veterinária e o doutorado.
diferentemente do que acontece, né, na maioria das vezes, eu acho que eu tive uma série de questões que me beneficiaram. Eu gosto de dizer que foi, lógico, um esforço meu, né, mas também pitadas de sorte, né, de destino, enfim. Porque o concurso daqui da UFMT foi meu primeiro concurso. Eu terminei meu doutorado dia 14 de março, dia 27 de março, para fazer o concurso aqui. Aí meu orientador nem queria deixar eu fazer o concurso, porque faltavam algumas análises, enfim. Aí eu vou fazer, eu já fiz minha inscrição, tenho que ir. Eu não conhecia Cuiabá, nunca nem tinha vindo em Cuiabá. O mais próximo que eu tinha chegado aqui de Cuiabá tinha sido Goiás, em Goiânia, que eu tinha vindo para um evento em 2017. Aí vim fazer o concurso, coincidentemente, no mesmo hostel que eu fiquei hospedado, o João também ficou. Nesse concurso? Isso, nós nos conhecemos no hostel. Eu não fui muito com a cara de João, não, ele sabe, eu já falei para ele isso. Por que será? O João é tão tranquilo, né? Pois é. João muito ligado, não sei o quê, e lá o pessoal ansioso para estudar, e eu querendo revisar alguma coisa, João bem de boa, assim, já sei, vou passar. E eu disse, não muito com a cara dele não, mas vamos lá. Aí fizemos a prova, né, a prova escrita, e na sequência, quase 2 meses depois, teve a didática. E aí as coisas foram acontecendo, né, foram dando certo, e cá estou eu. Nós passamos juntos no mesmo concurso. 2022. Débora e eu chegamos em agosto, João chegou um pouquinho depois, que teve alguns, né, na verdade, a pessoa que tinha ficado em segundo colocado não estava aceitando o resultado de João ter passado. Enfim, João vai explicar melhor do que eu. Mas... Quero saber, fiquei curioso. Fofocas. Aí, antes de vir para cá, eu já estava trabalhando na parte acadêmica, eu estava dando aula na universidade particular, lá em João Pessoa, né, fiquei lá 1 ano e meio, aprendi muito, né, lá. Eu acho que esse período que eu acabei ficando lá me moldou bastante, né, e aí eu fui pegando os macetes, porque eu digo que a docência, eu acho que é, sim, um dom, né, eu acho que a pessoa nasce com esse dom, na maioria das vezes, mas é algo também que precisa ser aperfeiçoado. Sim. E aí quanto mais você faz aquilo, melhor você fica, né? Vocês sabem muito bem disso. Vocês já estão há algum tempo aqui apresentando, né, esse podcast, vocês sabem disso. E hoje eu me sinto bastante realizado. Acredito que os meus 2 colegas também, meus 2 colegas e amigos se sentem bastante realizados também na profissão que eles escolheram. Basicamente é isso, um resumo grande, né? Porque o professor tem esse mal de querer resumir, mas não consegue. Ele sempre fala bastante. Muito bom, obrigado, João. Nada. Professor João. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, Johnny e Joe. Eu acho que é muito interessante a gente estar participando aqui, principalmente de um podcast tão interessante. Me apresentar rapidamente, né? Eu sou capixaba, nascido no Espírito Santo. Até falar que sou capixaba e sou do Espírito Santo, que já teve várias pessoas aqui que... Capixaba é de onde? Não, mas muito eu mesmo, vocês ficam com dúvida. Sou nascido no Espírito Santo. Tenho uma formação antes da zootecnia. Eu fiz Escola Família Agrícola, que tem lá no Espírito Santo, da 4ª série à 8ª. Depois fiz Escola Agrotécnica, sou técnica agrícola. Aí fiquei 1 ano parado trabalhando. Até comentei com o Jonathan isso quando eu cheguei. Trabalhei com suínos durante 1 ano. Aí fui fazer... Eu tive 2 padrinhos na Escola Agrotécnica, que foi o professor Edson e o professor Alberto, né, o Bodinho e o Ninim. Eles foram que me orientaram a fazer zootecnia. Eles eram amigos de infância da minha mãe. E eles falaram, faz zootecnia que você vai ganhar tal. E o meu tio, já tinha uma experiência que o meu tio tinha sítio, então aí fui crescendo nessa área. Apesar de ser uma pessoa que ficava no sítio e ficava na praia, porque a praia lá do Espírito Santo é coisa de 30 quilômetros, a gente estava na praia já. Então, eu falo que eu sou um zootecnista meio urbano, assim, nesse sentido. E lá eu fui fazer graduação na Rural do Rio de Janeiro. Eu falo que a Rural de Janeiro foi uma grande escola para mim, em termos de amadurecimento como pessoa, no sentido de me virar sozinho. Isso acabou moldando bastante a pessoa que eu sou hoje. Acho que esse perfil que eu tenho de fazer as coisas sozinho, de acabar tomando uma atitude, porque lá você aprende a ser sozinho. Literalmente mesmo, porque você não tem ninguém em volta para te ajudar. E terminei a graduação, trabalhei com tudo. Tanto que na formatura o pessoal falou que não sabia com que área que eu ia trabalhar, porque eu estagiei em todos os setores possíveis e impossíveis. Trabalhei desde da área de animais silvestres no primeiro semestre até ecofisiologia de pastagens na hora que eu terminei. Então, não tinha muito uma área definida. No mestrado, eu fui trabalhar... Só que aí, eu terminei a graduação, não queria trabalhar direto. Eu queria fazer mestrado e doutorado. Porque eu lembro direitinho da frase do Bodinho, que ele era doutor na área de agronomia.
E eu achava interessante ser doutor, não sabia nem o que era. Eu achava assim, eu sabia que ele tinha uma casa muito boa, um carro maravilhoso e tudo perfeito na vida, e um sítio. Eu falava assim, mãe, eu quero virar doutor porque eu quero ter isso. E era por causa disso. Aí quando eu fui fazer o mestrado, eu optei, na hora que eu estava, na época da faculdade, eu era muito, a gente chama, lá no, a gente fala que é Haribo, né? Que é um cara meio alternativo. Então, tinha cabelo grande, barbona, usava muita pulseira. Dread. Não, dread eu não tinha. Mas era bem interessante, assim, porque eu tinha totalmente diferente do João que vocês veem hoje. Tem foto minha antiga que é muito engraçado de ver, porque era bem diferentão. E eu trabalhava na área de agroecologia. Então, eu trabalhei com própolis no término da graduação. E foi legal porque eu queria trabalhar com própolis no mestrado. Queria trabalhar com produtos alternativos. E aí tinha uma professora, que é a Lúcia Maria Zeola, que para mim é uma sumidade na área de nutrição de ruminantes hoje no Brasil. Ela está aposentada já. O Luciano Cabral, conhece ela de muitos anos, o professor Luciano Cabral lá da UFMT, da nutrição animal também. Fui fazer um mestrado com ela, trabalhei com própolis. A gente trabalhou com um produto à base de própolis nesse mestrado, que foi uma patente que ela desenvolveu. E aí, nesse período do mestrado, foi interessante porque eu comecei, o pessoal que vai saber a minha idade, que eu visitava muito MySpace. MySpace. Então era bem antigo. Eu fui muito nerdzão, então eu sempre via tecnologia, acessava e eu via uma palestra com o Daniel Berkmans, que eu fui saber depois que era Daniel Berkmans, que tinha um vídeo dele no MySpace falando sobre Precision Livestock Farming, que é a zootecnia de precisão. E aí foi aonde eu falei, eu quero trabalhar com isso, que eu poderia juntar o conhecimento que eu gostava muito, né, que era computação, na época do técnico. Eu gostava muito de mexer nos computadores da faculdade, eu ajudava nos concertos e tal. E aí fui trabalhar no doutorado. Aí no doutorado eu comecei a pesquisar onde tinha zootecnia de precisão ou trabalhando com isso, algo do tipo. Não tinha zootecnia de precisão. E aí eu conheci o professor Júlio Barcelos, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, eu fui descendo, né? Saí do Rio, desci para o Paraná, do Paraná para o Rio Grande do Sul. Aí lá eu comecei a fazer o doutorado com o Júlio. Isso foi em 2010, eu entrei lá. Quer dizer, fiz 2007 graduação, de 2008 2010 eu fiz o mestrado, 2010 2014 fiz o doutorado. E aí lá eu comecei a trabalhar com ele, trabalhei com a parte de... comecei a fazer algumas pesquisas e aí surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Aí fui para os Estados Unidos fazer doutorado sanduíche. Fiquei no Colorado State, fiquei no Colorado, na Colorado State University, em Fort Collins. E lá eu fiz quando eu trabalhei com predição de cio em vacas na parte de zootecnia de precisão. A gente desenvolveu um bolos intraruminal, com a patente também lá desenvolvida com o pessoal lá. Aí em troca, para desenvolver o projeto, a patente eu cedi a minha parte para poder custear o projeto em si. Uhum. Aí voltei para o Brasil, terminei o doutorado em 2014, voltei para o Brasil, fui para a Embrapa Gado de Corte. Aí lá eu fiz um pós-doc na área de zootecnia de precisão, terminei um ano lá, fui para a Embrapa Senargem para fazer outro pós-doc na área de conservação de recursos genéticos. Isso onde? Embrapa Gado de Corte, Campo Grande, Mato Grosso, e depois fui para Embrapa Senargem, em Brasília. Aí eu trabalhei com a professora Concepta McManus. A minha área era basicamente pegar as informações que ela tinha da área de dados de conservação de recursos genéticos, até a área que a Débora também já trabalhou. E aí uma parte fazia a estatística, outro aluno fazia a parte de genômica, de genética e tal. Eu fazia a parte de análise utilizando as informações de mapeamento por inteligência artificial. E aí foi a área que eu trabalhei. Na sequência, eu acabei indo para a BCZ, que o pessoal da BCZ me chamou para trabalhar na FASU. Aí fiquei 2 anos trabalhando na FASU como coordenador. E aí rodei algumas faculdades particulares. Por último, voltei para o Espírito Santo para dar aula na UFES. E aí foi quando eu meio que desisti da área acadêmica, porque eu não estava... Ao contrário do John que passou na primeira, eu passei na 24º concurso que eu prestei. Mentira. Demorei muito a passar. Eu tinha problema na hora da prova, travava na primeira. Sempre na prova escrita eu travava. Na escrita. Eu travava, então eu tinha muita dificuldade. Eu tive que passar por terapia. Aí quando eu fui, foi bom para mim, por um lado, porque foram 10 anos, né? 2014 até 2024, agora fazem 10 anos quase que eu terminei o doutorado. Eu tive muito aprendizado. Então eu acabei indo para a empresa, trabalhei numa empresa em 2019. Fui convidado, por causa de uma palestra que eu ministrei no Zootec, me convidaram para o Marcelo Ribas, que era dono da Intergado, que hoje chama Ponta, que é uma empresa de tecnologia com balanças automatizadas. Ele me convidou para ser pesquisador científico, só que foi em 2020, entramos na pandemia. E aí eu ia para a campo para fazer pesquisa. Pesquisador científico, validar os equipamentos, não consegui. Acabou que eu fui para o setor de marketing dele, que o cara que estava no marketing pediu demissão, assumiu o setor. E aí foi onde eu aprendi um pouco de marketing, que a gente conversa bastante, né, Johnny? E aí lá eu aprendi marketing e tal. Lá eu fui chamado para ir para uma outra empresa, que é uma empresa
Ela tem base americana e no Brasil também, que chama Bovexo. E aí lá eu fui trabalhar também como gerente de marketing nessa empresa. Lá eu fiquei, na Integrado eu fiquei como assistente, na Bovexo eu fiquei como gerente. E acabou que, para vir para cá, para Cuiabá, o que aconteceu? O professor Toinho, que até eu falo que vocês poderiam convidar para eles virem para cá, ele é da Federal de Rondonópolis, ele trabalha na área de melhoramento, ele é muito meu amigo há muitos anos, ele falou assim, João, abriu o concurso de zootecnia de precisão aqui na UFMT. E detalhe, eu tinha feito já concurso 2019 de zootecnia de precisão, que no Brasil, o pessoal poder entender, só tem 2 professores com lotação em zootecnia de precisão. É uma área muito nova. Então, o primeiro foi a Érica que fez, nessa época que eu ia fazer, eu sofri um acidente de moto, segundo acidente que eu sofri, na verdade, né? O primeiro foi lá, caí de Começando moto. a achar que ele é meio barbeiro. Lá o seu primeiro acidente, é porque eu sofri um segundo agora, tá, pessoal? Faz 2 meses. O primeiro acidente sofri lá, eu não consegui fazer a prova, eu não podia me deslocar. Aí falei, agora minha chance de zootecnia de precisão passou. Aí eu meio que desanimei, foi onde eu comecei a trabalhar nas empresas. Aí quando eu abri esse concurso, eu já estava meio fora assim, da área, não estava estudando mais, estava totalmente na área do marketing. Aí foi muito engraçado, porque o Toninho me mandou áudio, falou, João, vamos fazer o concurso. Eu falei, eu vou olhar tal. E o Toninho, muito persuasivo, para não dizer grosso, ele passou 2 minutos e me ligou. Aí ele não posso aqui falar que eu vou xingar, né? Mas ele deu um xingão em mim bem pesado e falou, você vai fazer o concurso sim. Aí ele mandou o link, abre, olha os temas, e aí desdobra no que o Jonathan falou. Porque um dos temas era, a minha área de pesquisa é predição de eventos fisiológicos, que é a área que eu trabalho. E no concurso, um dos temas que tinha, porque a zootecnia de precisão é muito restrita, teve essa área, predição de eventos fisiológicos. E aí o que aconteceu, para quem não, que o Jonathan saltou de eu ter entrado atrasado, que eu fiz o concurso e tal. Foi um concurso assim que para mim foi um divisor de águas, porque a primeira prova foi bem... Pra você ver como é que é importante terapia. Eu tive um trabalho como terapeuta durante 1 ano para poder estudar para esse concurso. Então, que é onde o Jonathan fala que eu fui agitado, tudo mais, que a minha autoconfiança estava tão grande e eu sabia que eu ia passar nesse concurso. Eu sabia de qual salteado todo o tema tinha, a parte de legislação que eles estavam desesperados, porque é uma parte que eles não tinham estudado tanto. Eu tinha estudado muito legislação, então estava assim, super tranquilo, muito tranquilo mesmo assim. Então eu fiz a prova com muita confiança, muita tranquilidade, tirei uma nota muito boa, fiquei em primeiro lugar na teórica, aí fui para a parte prática, também foi muito bem. Eu tenho orgulho de falar que eu tirei 9,9 na prova didática. Só não tirei 10 porque a Rose não me deu 10, culpa da Rose. De comportamento. Talvez sim. Ela fala que ela não me deu 10 porque ela falou que eu falava demais. E aí, enfim. Eu sei o que é perder ponto por comportamento. E aí no concurso acabou que, finalizando a história, a gente teve o problema do cara por ter tido esse tema, e o tema da prova didática caiu predição de eventos fisiológicos. E ele acusou de que eu estava com questões de... Não conheci ninguém daqui, mas enfim. Direcionamento, tal. Aí acabou que eu atrasei 6 meses, entrou com recurso, atrasei 6 meses, que também foi muito bom, porque foi um período que eu precisei resolver umas coisas na minha família e tudo mais. Aí vim pra cá. Eu gosto de brincar muito, porque eu não sou muito... O pessoal brinca, você gosta de Cuiabá? Eu falei, cara, depois de ter morado em 17 estados, pra mim qualquer local é tranquilo, entendeu? Então tô aqui, tô desde 8 de março de 2023, né? Então fiz 1 ano e 5 meses agora. E eu desde os meninos fico me zoando demais por causa disso. Que eu falo aqui, você gosta de Cuiabá? Os meninos, tá legal morar aqui, né? Porque obviamente são bem bairristas, né? Como diz lá no Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte. Eu falo, cara, eu sou apaixonado por Cuiabá. Eu gosto pra caramba de Cuiabá, em todos os sentidos. Não tem praia? Não, mas a gente tem os rios. Eu gosto de morar aqui, então estou aqui trabalhando nessa área e estou aí para poder falar um pouco sobre o projeto. E só abrindo um parêntese aqui, engraçado. Você foi citada, né? Mas nessa última fala dele, assim, falando de amar Cuiabá, né? É engraçado que acho que no dia que ele entrou em exercício, né? Eu encontrei com ele lá na sala da direção, quando eu vi falando e vi que era um rosto novo. Eu disse, você é o João, né? Professor novo, vem cá, vamos conhecer o Jonathan. Então foi assim que já começou essa parceria, né? Saí, puxei ele pelo braço, levei ele na sala. Olha, Jonathan, professor novo. Daí ele já chegou dizendo, eu amo Cuiabá. Aí, mas você esteve calma, assim. Não, eu amo, eu sou apaixonado por aqui. Eu já tive 3 vezes aqui eu já. adoro fazer o turismo daqui, não sei o quê. Aí eu olhei pra Jonathan, então esse aqui vai ficar aqui mesmo. Já compra logo uma casa. Porque, né, amou Cuiabá. E o que ele falou é bem verdade mesmo. Ele já chegou a dizer, eu amo Cuiabá, eu adoro aqui. Olha, eu já rodei muito. Tudo isso que ele contou, assim,
que eu fico dizendo que João, acho que eu comentei essa semana, foi semana passada, que ia ser uma caixinha de surpresa. Quanto mais a gente vai conhecendo, é novidade. Ele já soltou umas 3 novidades aqui Aí que a não gente sabia. Ainda não sabia. não sabia ainda, né? Mas foi sobre engraçado, isso. mas é interessante que a Débora tá falando, porque é aí que surgiu, porque eu fui passado desse dia que surgiu a conversa meu e do Jonathan. Porque na hora que eu entrei na sala, o Jonathan... Eu falei... Eu não lembrava dele, não lembrava mesmo dele. Ele lembra de mim, não lembrava dele. Aí ele Não, falou tal... Eu lembrava das coisas que você tinha falado lá no dia do hostel. Porque João não contou os 6 meses que ele ficou, Conta né? tudo aí, Diogo. Ele disse assim, eu fiquei, os 6 meses foi bom porque eu fiquei resolvendo umas coisas. Mentira, ficou na praia, tomando banho de sol. Porque João chegou bem bronzeado. Queimadinho. E aí, quando eu o vi pessoalmente, eu peguei e Eu disse... cheguei bem preto, Não, é verdade. João Não era- é o meu. Não O é outro o era mesmo. branco, esse daí tá moreno. Só que aí, no primeiro dia que Débora levou ele lá pra minha sala pra me apresentar, ele começou a falar tudo que ele tinha falado lá no hostel. Porque lá no hostel, ele pegou quase o microfone e começou a se apresentar. Porque ele gosta, né, disso. Ele desenvolveu o nada marketing. proativo, né? Aí ele começou a falar e eu peguei... Aí eu fui puxando na minha memória, eu disse, meu Deus, eu não quero que ele não. Aí você sofreu um acidente de moto. Ele já tinha contado, no primeiro dia que tinha conhecido a gente lá no hostel, que tinha sofrido um acidente de Dia da moto, prova. que tinha ficado com os ferros nas pernas. Aí foi você que sofreu um acidente de moto e ficou com os ferros na perna? Ele foi, eu disse, vixe, você ficou no mesmo hostel que eu, menino. Aí ele foi, eu disse, foi. Aí ele já criou o ranço de mim naquele Aí, primeiro momento. Renovou o ranço. O ranço. Aí eu, então, pronto. E aí foi. Tá A gente aqui tem junto. entre tapas e beijos, mas a gente gosta. Exatamente. Gente, vocês já anteciparam aqui que essa questão da docência, ela é... A gente costuma dizer que é quase uma paixão, né? Especialmente nos dias atuais, que existe uma série de dificuldades culturais, estruturais, enfim. Vocês sentem que hoje é uma dificuldade para essa juventude que está chegando na universidade, essa questão de capacitá-los, ou por se tratar de uma universidade federal, já chega uma galera mais preparada? Como que vocês percebem isso hoje? Aqui, né, os meninos falaram um pouquinho sobre a trajetória, eu pulei algumas partes, porque, enfim... Você não sabia que eles iam caprichar mais, não né? sabia, olha só. Volta para mim a palavra, irmão. Não, mas pegando um gancho para essa sua pergunta, no que finalizei meu doutorado, eu fui para outra área, eu fui para a área administrativa, trabalhei um tempo na UFRN, fiz um concurso técnico e fiquei trabalhando na UFRN e tentando concursos na academia, né? Então, a minha memória, digamos, de docência, né, estava do doutorado, né? Que durante o doutorado a gente cursa muitas disciplinas de iniciação à docência, estágio, né? Exatamente. Então, a gente tem um contato muito próximo com os alunos. Então, eu fui para a área administrativa, fiquei completamente distante da parte acadêmica por um tempo, depois retomei os estudos e retomei os concursos. E quando eu comecei a dar aula, né, eu senti uma grande diferença, porque, quer queira, quer não, foram 6 anos, mais ou menos, distante de sala de aula. Exatamente como o perfil mudou, porque o mundo muda, Sim, né? claro. Então, eu disse, gente, aquela aula que eu aprendi a dar durante o doutorado já não se encaixa mais com o perfil dos alunos que a gente tem hoje, que a gente tem aquela dinâmica de informação, né, na palma da mão, a velocidade de discussões. Então, eu disse, espera aí, eu tenho que me atualizar, tenho que me capacitar para atender, né, meu público, que são os meus alunos, né? Então, vamos estudar metodologias ativas, vamos conversar com os colegas. Então, Jonathan, que estava, né, já trabalhando como professor em universidades particulares, ele já estava, né, no ritmo. Jonathan, me ajuda, o que é que eu posso trazer para cá? O que é que você está fazendo? Como é que a gente deixa o conteúdo um pouco mais dinâmico? Sim. Atrativo. Exatamente, porque eu ainda tenho que deixar aqui claro que eu sou de uma área que, coitada, é humilhada, viu, dentro do curso, porque todo mundo foge de cálculo. E, pasmem, genética, melhoramento genético, tem muito cálculo. Então, os alunos começam e depois começam a se assustar com o tanto de cálculo. E como é que eu tento deixar isso um pouco mais maleável, né? Porque durante a minha formação, durante a minha vida profissional como um todo, inclusive enquanto técnica, eu tinha muito contato com professores da universidade de outra área, e eu sempre tive o princípio de, assim, eu quero observar o que eu quero ser e o que eu não quero ser. Então, com os meus professores, durante a graduação, durante o mestrado, doutorado, tive maravilhosos professores
E cada um deles eu olhava, olha, isso aqui eu quero absorver para mim. Isso aqui eu não quero. Então, nisso, né, eu tentei trazer para a minha formação agora como docente. Então, eu disse, gente, eu não quero que os meus alunos entrem na sala, né, que assistam aula aqui comigo e fiquem com ódio ou fiquem muito cansados com a disciplina. Sim. Como é que a gente otimiza isso? E entra nesse ponto que você colocou, assim, do que a gente precisa, né, mudar, se capacitar, né, se reinventar. Porque eu acho que é muito disso, da gente se reinventar e tentar sempre trazer o aluno para junto, né? Porque são muitas oportunidades que aqui o Estado também oferece. Então, a universidade ela precisa continuar sendo um ambiente atrativo para o jovem. Sim. E se a gente começa a dificultar muito, né, na primeira oportunidade, vem a evasão. Então, embora, né? Exatamente. Então, a gente também, né, vive muito com esse desafio dentro de sala de aula. O Conectizou nasce disso. O Conectizou foi eu falo que foi a fome com a vontade de comer, né? Eu sempre penso isso quando a gente criou o Conectizou. Complementando o que a Débora falou e linkando já com o nosso projeto, uma das coisas que a gente percebe muito é que na era da informação e não do conhecimento, né? Porque informação e conhecimento são coisas diferentes. Na era da informação, os alunos estão ficando muito superficiais em termos de aprendizado. Então, assim, existe muito o que falar, mas pouco o que se discutir. Então, eles acabam absorvendo o que se encontra na internet, e eu sou uma pessoa extremamente contra, e eu falo isso de forma bem veemente, contra pessoas que não usam a internet, não usam as redes sociais, não usam... A Débora gosta bastante de usar a rede social, pegar referências de pessoas que são da área, ou até mesmo postagens, ela coloca muito isso no Instagram dela. Eu acho que a gente tem que usar isso, só que a gente tem que trabalhar ao nosso favor dentro da sala de aula. O Jonathan também usa... O Jonathan é o cara da gincana, tá? A gente brinca que ele é o professor da 4ª série, porque tudo de dinâmica ele sabe fazer. Tanto que no projeto ele está com as dinâmicas. Então, o projeto surgiu dessa necessidade. E qual necessidade, além dessa? De levar essa comunicação de forma tranquila, de forma leve para a população em geral. E o projeto em si nasceu por quê? Quando a gente eu tinha acabado de chegar, fazia uns 2 meses, um mês que eu tinha chegado, e aí entraram em contato, acho que foi o Vicente ou o César, não lembro exatamente, entrou em contato com uma professora, a professora Janessa, na verdade, entrou em contato com uma ex-aluna que tinha trabalhado no projeto, tinha montado stand na Expo Agro uns 4, 5 anos atrás, não me lembro exatamente o tempo, e aí falando se poderia, de novo, ter o stand lá na Expo Agro. E aí, a partir disso, essa aluna entrou em contato com a professora Janessa, que é da área de psicultura, e falou com a gente. E aí, não lembro qual foi a história na hora, que aí ela acabou falando comigo. Acho que foi porque eu estava na organização... lembrei, porque eu tinha me colocado na organização do SEMAZOR, da Semana Acadêmica de Zootecnia. E eu tinha comentado também na reunião que eu gostava de fazer eventos e tal. E aí, ela jogou para mim. E eu fui na reunião do Sindicato Rural para falar com o Celso e com o Vicente. E aqueles 2 senhores... O Vicente vai odiar eu agora. Ele olhei assim e falei, meu pai, eu não vou conseguir colocar nada aqui do projeto com essa cara de gente que não é da roça, como diz minha mãe. Minha mãe fala que eu pareço cara de menino da cidade. E aí eu conversei com eles e tal, e aí foi onde surgiu a ideia. Falei, cara, a gente tem que levar alguma coisa que leve a comunicação. E aí surgiu o projeto Conectizou, que chama Conectizou, Conectizou, conectando a zootecnia à cidade. E a proposta do projeto é que a gente consiga levar a comunicação de forma clara sobre as fake news, combatendo as fake news. Então, todas as informações de fake news que a gente tem no agro, na área da produção animal, da zootecnia, a gente levasse isso de forma clara, desmistificando essas fake news. E aí foi nós 3 conversando, a gente alinhou as propostas e meio que foi rápido, porque tinha um mês, eu acho. Pouco tempo. Eu acho que o ano passado foram 35 dias. O pessoal estava falando, né? Foi bem pouco tempo. Foi no ano passado, ele já chegou basicamente assim, gente, olha, surgiu essa oportunidade, vamos agarrar e vamos fazer valer, né? E assim foi, né, João? Os 45 do segundo tempo, como você diz, né? A gente foi jogado dentro... Eu brinco com os meninos e falo muito com o Vicente e com o Celso que a gente foi jogado dentro da Cova dos Leões, porque eu não tinha a mínima noção do que estava acontecendo. E eu falo bem sério com o Vicente. No ano passado, a gente foi assim, pego de surpresa mesmo. E a abração... Os 3 vindo de fora, a gente não tinha noção do tamanho... Das edições anteriores. Exatamente. A gente não tinha noção do que era a Expo Agro, né? Não tinha noção. E aí foi interessante porque a gente entrou...
E eu falo que foi uma luta de bravos, porque a gente não tinha patrocínio, não tinha nada. O Vicente falou assim, João, o que a gente consegue para você? A gente vai tentar ajudar o máximo possível. E aí a gente montou um stand, ele liberou um stand para nós. O stand, hoje eu olho e falo, meu pai, que stand feio. Mas foi o que a gente conseguiu fazer na hora. Foi interessante porque a gente tem um exemplo de stand rústico, foi o nosso. Então a gente tinha lá os materiais que a gente conseguiu juntar, colocamos, montamos as palestras. Basicamente, quem ministrou as palestras fomos nós. Assim, eu não ministrei, né? Mas Jonathan vai falar também, mas ministrou, Débora também, outros professores a gente foi catando lá para falar sobre os temas, aí juntamos tudo, conseguimos organizar. E eu falo que as coisas, como eu acredito muito em Deus e espiritualidade, eu falo que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer. Eu falo que a virada de chave foi no dia que a gente estava lá, que o nosso governador apareceu, né? Ele foi lá no evento. E aí a Débora fala que nesse ponto o meu atrevimento funciona muito bem, porque eu falei, Débora, a gente tem que dar uma camiseta do Connect Zou pro Mauro. Aí ela falou, vamos. Aí a Débora, agoniada, e a gente não tinha camiseta, porque a camiseta estava contada para todos nós. Eu catei a camiseta de um aluno, o Mauro vai me matar agora. Olha, aí, se ele não sabia. Já sabendo agora. Eu catei uma camiseta e levei para ele. E aí o Vicente, foi só troca de olhares. Eu olhei pro Vicente, fiz assim um sinal para ele, puxou o Mauro Mendes na hora, apresentei. Aí o Mauro Mendes gostou da logo. Uhum. Ele ficou apaixonado pela logo, da nossa logo, né? E aí ele pegou, não, vou tirar uma foto da camiseta. Ele dessa, estendeu aquilo dali. Aí virou uma febre, assim, disparou um monte de empresas, de canais de comunicação viralizaram. O que era, etc e tal. E aí foi o que aconteceu nesse primeiro ano. Foi muito legal, porque a gente teve, e assim... Infelizmente, a gente tem uma situação muito, muito ruim dentro da universidade, que não é um problema de A, B, C ou D, é um problema estrutural, que a gente não tem muito apoio para as coisas acontecerem. Não é culpa das pessoas que estão presentes, é culpa da estrutura que nós temos, que a gente sabe que a defasagem que está tendo do ensino no Brasil, né, do ensino fundamental, médio, etc. e tal. Então, a gente está com muita dificuldade para isso. Então, a gente fez meio que na raça mesmo, entendeu? E aí, foi legal. Eu terminou o projeto desse ano, da primeira edição. Eu falei assim, gente, eu acho que ano que vem a gente não vai ter nada não, porque não sei se vai dar certo. E acabou que em janeiro o Vicente entrou em contato com a gente novamente, e aí a gente avançou e estamos esse ano agora na segunda edição. Top. Aí uma pergunta que na ocasião o governador me fez, eu não soube responder. Ele disse, olha, eu ganhei uma camiseta do pessoal que estava realizando o evento na área da zootecnia, e eles falaram que ela já de cara vinha com 3 sensações das 5, que é a visão, né? É uma camiseta linda, esteticamente linda, que é o tato, que você pega na camiseta, é uma malha maravilhosa, e também o olfato, já vinha com o cheiro do animal. Coitado, chamando aluno de animal. Ai, Jesus do céu. Deixa eu defender. Ele tinha acabado de chegar, tava limpinho, cheiroso. Deve ter ido com um perfumezinho. Deixa eu defender. Ai, gente. E esse ano a gente já tá com a nossa, né, nova Olha aí, camiseta. linda, hein? Né? Escuta, Viemos aqui amigo, anfitrião de podcast ganha assim ou não? A gente vai pensar no caso. Temos que avaliar. Gente, eu gosto sempre de repetir, eu acabo recentemente de concluir o mestrado na UFMT. A gente aqui nos bastidores falava sobre essa experiência que o estudo nos permite, né? De enxergar a vida, inclusive, não só do ponto de vista do estudo, mas de olhar, cara, eu não estou mais agindo só pelo senso comum, enfim. E eu acho que esse trabalho de vocês, ele tem essa conexão, como o próprio nome, né, Connect Zou, mas essa ideia de se conectar com a sociedade, né? Porque, como o João diz, quebrar paradigmas. Às vezes a sociedade, quando se fala de agronegócio especialmente, tem a questão ambiental, que muitas vezes acha que tudo que é feito, porque é mercado, focado no mercado, então está degradando o meio ambiente. E quando você vai conhecer, a gente percebe que não é isso. Aliás, pelo contrário, tanto que Mato Grosso, 62% do território está resguardado, nativa. Enfim. Essa é, de fato, a perspectiva de vocês quando pensam em Connect Zou, de comunicar com a comunidade, com a sociedade. E isso é uma oportunidade também para os alunos de estar nessa forma
sei lá, mais não só em sala de aula, mas também na prática? Eu acho que é bem interessante o que você falou, porque quando a gente pensa em universidade pública, né, um dos pilares da universidade é a extensão, né? A gente tem o ensino, a gente tem a pesquisa e a gente tem a extensão. E o Conectizou, ele entra com essa ideia, né, de um projeto de extensão que tem como, dentre os objetivos, né, trazer conhecimento para a comunidade externa. De alguma forma, a comunidade externa, de alguma forma, a universidade recompensar, né, dar contrapartida para o público externo. E o ponto que você mencionou também sobre a questão de produção animal e sustentabilidade é um dos temas que a gente vai abordar dentro do nosso stand. Né, o nosso stand ele vai contar com vários banners informativos, né, os alunos eles vão auxiliar nesse processo de informação, né, de troca de informação, troca de conhecimento com o público participante ao longo da feira. E a gente tem, né, banner que vai abordar sobre bem-estar, sobre sustentabilidade, como sistemas de criação podem, sim, manter animais com uma boa qualidade de vida, né, reduzindo o impacto ao meio ambiente, que é como você bem mencionou, muita gente ainda, por preconceito, né, ou por ignorância, não ignorância do ponto de vista de ser mal educado, nem algo do tipo, ignorância por Falta não do conhecer. Né? Julga, né, que a produção animal está associada sempre a algo ruim ou algo danoso. E muito pelo contrário, hoje a gente tem várias maneiras, né, de criar os animais, proporcionando uma qualidade de vida boa, né, e mantendo os animais saudáveis até o seu fim, né, do ciclo produtivo. E aí essas informações elas vão ser importantes também para desmistificar, né, que cai no que o João mencionou. Os mitos eles também estão relacionados a isso, né, porque como o João comentou, só voltando um pouco, né, no primeiro ano do Conectizou, que a gente participou, eu fui um dos palestrantes. Eu não mencionei ao longo da minha introdução, mas os colegas falaram, meus amigos, né, mas eu sou da área de suínos. A minha pós-graduação, né, tanto mestrado quanto doutorado, foi com suínos, e aqui a gente está num estado que é um grande produtor de suínos. Vice-governador, inclusive, uma referência, né? Exato. Então, assim, ano passado, no Conectizou, eu palestrei, né, desmistificando várias informações, fake news, propagadas relacionadas ao suíno, né? Que a carne de suíno faz mal, quem faz tatuagem não pode comer carne de suíno, enfim, vários e vários mitos, né? Que grande parte deles está relacionado a questões culturais, questões religiosas, crenças, exatamente. Né? E a pegada do Conectizou é manter isso, né? Desmistificar ainda mais essas informações errôneas e trazer informações novas, né? O João já mencionou que eu gosto dessa parte, né? Eles ficam brincando comigo, professor da pedagogia. Eles entram lá na minha sala e dizem, o da pedagogia está aqui, porque eu tenho um dado, eu gosto de fazer gincana com os alunos. Os alunos dizem, eu tenho vergonha, professor, mas no final todo mundo ri. É a minha terapia do final do período. A atividade do final do período da disciplina de suinocultura, os alunos sabem, é a gincana, e eu rio a beça. E aí a gente vai ter, né, essas dinâmicas no stand para atrair realmente o público, né, principalmente alunos de escola, aquelas crianças, porque eu acho que a educação tem que começar de pequeno, né? Aquela criança que leva para casa, para os pais, a informação, eu acho que faz o pai pensar, a mãe pensar, refletir. Sim. E eu acho que isso é importante para que as gerações futuras elas não continuem perpetuando essas fake news, né, essas informações falsas. Então, é um convite, né, já de antemão para o nosso stand, para a feira, né, para a Expo Agro, que vai ser um evento importantíssimo. E é isso. Não, e legal já registrar que a participação efetiva da UFMT, da galera da zootecnia, com os alunos, né? Quantos alunos nós teremos lá participando ativamente, ajudando, trabalhando? Acho que é mais de 70. Isso. Números, pede para a Débora. A Débora sabe de todos os números presentes gestora. No projeto. Ela é gestora dos dados. Temos 70 alunos inscritos, né? E assim, com fila de espera, graças a Deus, e só do curso de zootecnia. Né? Esse ano a gente até discutiu, né? Vamos abrir para outros cursos, vamos abrir a inscrição para outros cursos, mas a nossa demanda, né, também é alta. Então, a gente... vamos ver, né? Então, a gente abriu as inscrições, esgotaram, assim, rapidamente.
e ficou a lista de espera, sabe? Se desistir alguém, graças a Deus a gente consegue repor rapidamente. Desculpa minha ignorância, professora. Quando você diz fila de espera de inscrições, é de alunos que se inscreveram para trabalhar, estagiar na Expoagro? Sim, Caramba, isso mesmo. que legal, hein? Isso mesmo. Quando a gente abriu as inscrições, no total foram 150 inscritos. A gente tinha, no total, 70 vagas, né, que a gente tinha disponibilizado. Então, teve os alunos da agronomia e da veterinária da UFMT Campus Cuiabá. Eu gosto de falar bastante de Campus Cuiabá, pessoal, porque tem a zootecnia em Sinop. Então, por isso que eu falo sempre Campus Cuiabá. A gente pensou na possibilidade de abrir para eles, mas só que assim, ano passado, como a gente falou, foi tudo no susto. Então, a gente queria dar uma oportunidade novamente para os meninos, para eles poderem vivenciar isso. Agora a gente está mais organizado, a gente vai falar um pouco mais. O Jonathan já falou alguma coisa já. Como é que foi esse ano agora? Então, a ideia é que os meninos, né, só para poder sedimentar bem o conhecimento sobre o projeto ele tem 3 grandes vertentes. A primeira vertente já está relacionada mesmo à execução dela dentro da Expoagro. Então, o que nós estamos fazendo agora é uma das linhas de ações que nós temos, que é levar o stand com informações, como o Jonathan já colocou muito bem, tudo que vai ter, e junto com o fórum, né? Quando passado a gente ajudou no fórum, a gente tinha as palestras do Connect Zoo dentro do fórum, e esse ano acabou que o fórum foi, a gente fala, eu gosto de usar muito essa palavra, né? O Connect Zoo foi absorvido em termos de palestras pelo fórum, porque o fórum cresceu, só que a gente está lá com a nossa tagzinha falando que é palestras Connect Zoo. E a segunda vertente que nós temos é com relação ao estágio dos alunos. Então a gente queria conectar mesmo nossos alunos, porque os alunos eles têm hoje a dificuldade de conseguir acessar essas empresas algumas vezes, de fazer o estágio. Então a gente quis possibilitar um momento de vivência da exposição. Ontem, por exemplo, os meninos estavam espalhando palha lá na exposição e tinham 8 alunos. Eu falei, daqui quem que já trabalhou em exposição agropecuária? Só tinha 2 que tinham, quer dizer, 6 não tinham trabalhado, não tinham nem mínima noção de como funcionava a exposição, a lógica. Tinha uma que estava super impressionada. Ela falou, professor, estou me sentindo num parque de diversões. Aí eu falei assim, que legal, quero que você esteja com essa sensação. Porque quando eu trabalhava em parque de exposições, que eu trabalhei muitos em torneios leiteiros lá no Espírito Santo, era um parque de diversões mesmo, porque ver todo aquele sistema funcionando, os bastidores, etc. e tal. Então tem essa segunda ação, que é a dos alunos estagiando, e a terceira ação, que até eu vou chamar aqui, se por acaso algum secretário, né, da educação nos escutar, é que a gente quer levar isso para as escolas. Esse último ano a gente teve muita dificuldade para acessar, por uma questão mesmo burocrática, só que esse ano agora, com a nossa visibilidade, a gente quer muito levar essa ação para a escola, que seria o quê? Tudo que nós fazemos nos estandes, que vocês vão ver lá, a gente quer levar isso para dentro das escolas. As dinâmicas, a conversa, os nossos alunos poderem desmistificar a produção animal. Sim. Nas escolas, que como o Diana colocou muito bem, ensinar esses alunos para isso. Então a gente tem essas 3 linhas de ações. Então as 2 acontecem dentro da Expoagro, o estágio dos meninos e o stand, junto com o fórum, e a segunda vai acontecer durante o ano. Então a gente quer ter isso acontecendo durante o ano, até mesmo para poder ter a possibilidade dessas pessoas que estão assistindo, vão ter contato com a gente nas escolas, possam ir na Expoagro agora na 57ª, já sabendo, nós aprendemos isso aqui, vai ter palestras relacionadas a isso. Então, a proposta é essa. Você sabe que a Cor de Mato, entre suas atividades, ela atua ou pretende, né, se coloca à disposição de atuar como uma central, inicialmente com uma espécie de think tank, onde a gente colhe dados, informações, conhecimento, trabalha isso no sentido de compartilhar gratuitamente com as outras organizações do terceiro setor, que é a nossa especialidade. Especialmente agora nesse primeiro ciclo que a gente vem atravessando, dos últimos 5 anos, que é na área de gestão de verba pública nos projetos que acontecem em parceria entre o primeiro e o terceiro setor. Essa é a nossa especialidade aqui, e é esse conteúdo que a gente compartilha gratuitamente através da multiplataforma Estado do Amanhã. Quem acessar, estiver em casa aí ainda não sabe, estadoamanhã.com.br, tem vários cursos lá na área de contabilidade, jurídica, administrativa, marketing, comunicação, a área técnica, de gestão, desenvolvimento de projetos, captação de recursos, enfim, a importância do terceiro setor. É bem interessante. Onde eu quero chegar com isso? Que além disso, a gente atua como articuladora institucional também. Então, quero dar um recado aqui para o amigo e secretário Alan Porto, de Educação aqui do Estado de Mato Grosso, e dizer que ele precisa receber aí
o pessoal da UFMT, da zootecnia, em especial o professor João, o professor Jonathan e a professora Débora, para, de repente, analisar a possibilidade de levar para as escolas públicas esse pocket, né, que vai traduzir para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, esse conhecimento aí e despertar o interesse dessas crianças nessa relação com esse mundo animal. É muito importante. Contem com a Cor de Mato para isso, nessa aproximação. Não precisam, né, pelo que vocês já construíram até aqui, pelo que a UFMT representa na sociedade de acessibilidade a todas as autoridades. Mas esse serviço mais braçal, que o esforço contribui, você pode contar com a gente aqui na Cor de Mato, né? A gente fica muito feliz por isso, que a nossa maior dificuldade, assim, entra aquele ponto que a gente falou nisso, né, Débora? Aí, Jonathan, a gente tem, como a gente é novo aqui, tem alguns locais que eu falo que foi muito, eu gosto muito de falar que o Connect usou, ele abriu portas para a gente, as pessoas nos conhecerem. Foi muito legal nesse sentido. Então, do ano passado para esse ano, a gente não sabia quem era o João, quem era a Débora, quem era o João, porque a gente não cresceu aqui, né? A gente veio, nós somos, como diz lá no Rio Grande do Sul, né? Somos forasteiros em terra aqui bagual. É pau rodado. Aqui é Pau rodado. Me contaram isso quando eu cheguei, pau rodado. É verdade, lembrei agora. Então, foi muito interessante, porque para nós agora a gente tem uma melhor visibilidade, as pessoas nos recepcionam. Porque imagina, você é uma pessoa que você não conhece, sabe de onde que veio, a quantidade de pessoa... Povo de quem, né? Exatamente. Então, foi muito legal pra gente. Então, eu quero, né, eu falo um querer meu, porque eu acho muito legal a gente pegar, eu falo para os meus 2 sobrinhos, que é você pegar uma criança e passar a informação de forma clara, ela consegue muito argumentar, questionar as coisas. Então, mas ela questiona com embasamento, entendeu? Sim. Então, já aconteceu uma situação lá do meu sobrinho, lá na escola dele, lá no Espírito Santo, e por eu ensinar muito para ele, falar muito com ele, converso muito com ele por videochamada, ele argumentou mesmo a professora. A professora falou um negócio relacionado ao agro, que não estava legal. Aí ele falou, não, mas isso está errado. Ele tem 9 anos de idade. E a professora, mas por quê? Ele falou, não, porque meu tio é zootecnista e falou que é isso, isso, isso e isso. A senhora está errada. Aí ela falou assim, não, mas não está. Aí ele pegou e falou assim, não, está errado assim. Aí ele tem um livrinho, né, que eu comprei, foi agora, recente. Aí a Débora até pode comentar do projeto, uma das apresentações que a gente vai ter da palestra é de um projeto, né, sobre livros, né, que é da professora da Universidade Federal de Rondonópolis. Aí no outro dia ele pegou e levou o livro, falando aqui, a informação está aqui, a professora falou que estava desse jeito. Aí a professora até falou com a minha irmã. E aí foi interessante que a professora pegou o livro para entender e usou o livro agora para poder falar com os alunos de forma correta. Porque a professora não tinha informação correta. Ela pegou a informação do WhatsApp. É cultural, né? Exato. Então, essa que é a nossa proposta. Eu ministrei, desculpa aproveitar a sua fala, eu ministrei uma aula para alguns servidores na Escola do Legislativo Municipal sobre direito do terceiro setor, agora sábado passado, embora o podcast seja atemporal. E aí uma das alunas falou que o filho dela de 5 anos havia chamado a atenção porque ela pegou um lixo dentro do carro e abriu o vidro e jogou o lixo fora. E o filho de 5 anos falou assim, isso que você fez está errado. Então, assim, ela falando sobre... E eu falo muito sobre aspecto de transparência e ética, porque gestão de recurso público tem que ter, no mínimo, isso, né? Sim. E, então, assim, são as crianças que precisam ser impactadas com essa mudança, né? Com essa mudança de comportamento, porque elas que são o futuro, né? Exatamente. E é legal porque a gente vive hoje um problema gigantesco de carência de mão de obra, ao ponto de não estar nem preocupado se o cara é bom profissional. Se o cara for... Só do cara saber aquele ofício já está sendo contratado. E a universidade trabalha exatamente essas oportunidades, né? E talvez cursos como zootecnia não sejam, pela falta de divulgação, tão conhecidos da sociedade. Então, às vezes, a galera prefere ir para os mais... direito, medicina, aqueles que são mais falados, mais populares. E, assim, tem um mercado de... Mato Grosso é o estado do agro. E, né, então, assim, as oportunidades que existem, né, eu acho que... E esse diálogo com a sociedade é muito legal. Né? Existe algum tipo de trauma, de problema com o agro ter ocupado uma dominância verbal na terminologia, né? Quando fala Mato Grosso é a capital do agronegócio do Brasil e do mundo. Poderia ser do PEC Negócio, né?
Desculpa, estou só quebrando gelo, professor. Mas tem um ponto que você levantou, Joey, que é muito legal, que é a questão da... Esse que é o impacto que a gente quer causar quando leva um ensinamento para esse... Eu não gosto muito do termo ensinamento, né? Leva esse conhecimento, porque a gente não tem que ensinar ninguém. As pessoas têm que buscar esse aprendizado. Eu acho que é esse ponto interessante. A partir do momento que a criança ela questiona, aí você está... Minha avó sempre falava, né, que cavalo velho não aceita reio novo. Então, ela falava rei no sentido de conhecimento. Sim. Então, conhecimento tem que ser para essa molecada que está vindo aí. E o projeto ele tem esse objetivo, da gente conseguir fazer esse trabalho de forma clara. Tem muita coisa que a gente tem que lapidar. A Débora, por ser bem processual, eu brinco, ela é bem processual, ela sempre leva esse questionamento, ano que vem a gente tem que melhorar tal e tal ponto, a gente tem que olhar tal e tal característica. Então é bem interessante e olhar... aperfeiçoando, né? Claro. O que a gente vem fazendo, né? Então, a gente agora, desse ano, a gente está sentindo na pele como o projeto cresceu de um ano para outro, né? Em relação à participação de alunos, a demandas, veio o convite para o fórum. Então, eu estava conversando com o João. João, se tivermos uma próxima edição, vamos começar os preparativos bem antes, né? Junto com os alunos, porque as pessoas, né, merecem receber as informações cada vez mais bem elaboradas, cada vez mais bem atualizadas, né? Que, como o Jonathan e também o João colocou, né? Nosso papel como universidade é transferir, né, esse conhecimento, transferir essa informação, praticar, né, e viver a extensão. E eu sou apaixonada pela extensão, eu acho que, de fato, é quando a gente consegue entregar à sociedade, né, a sociedade consegue sentir a universidade perto. E no ano passado, assim, era muito bonito de ver o público, né, as pessoas visitando o stand, muitas não sabiam que tinha o curso de zootecnia aqui em Cuiabá, achavam que só tinha em Sinop, né, em outras cidades. Então, ficaram assim, tem aqui em Cuiabá? Tem, lá na UFMT. Se inscreve no Enem, né, tal. Fica ligado. Fica ligado. E, assim, as crianças adoraram visitar o nosso stand e a gente viu, né, vamos trabalhar dinâmicas para as crianças, porque como é um dos braços, né, um dos ideais do projeto, essa questão da capacitação desde eles pequenos, trazer essas situações, como foi a questão do lixo, né? Então, assim, não, mamãe, esse frango não tem hormônio, ele está crescendo porque ele foi melhorado geneticamente, né? É porque ele recebe uma nutrição adequada. Entre outras pautas, né, que sempre são levantadas, que é o que a gente intitula como mitos da produção animal, e lá no nosso stand, os nossos alunos vão estar exatamente esclarecendo esses mitos, falando sobre isso. E realmente a interação do público foi bem, bem positiva, né? O pessoal gostou, muita gente fazia. Não sabia a questão da cor da casca do ovo, que nutricionalmente falando não tem diferença, o ovo branco do ovo vermelho. É a mesma coisa. Mesma coisa. E aí que entra o Jonathan pedagogo, porque esse agora ele está assim, criando muita coisa legal. Preparem-se. Não, mas tem muita coisa... Na hora que ele começou, eu e Débora, acho que a gente deu... Criamos um monstro. Porque ele começou a desenvolver coisas que eu falei assim, meu pai do céu. Mas é legal, porque consegue, né? O Jonathan pode complementar muito bem, que as dinâmicas... Porque qual é o ponto-chave de todo o processo? Que até eu tenho falado isso em todas as entrevistas que eu tenho me colocado de porta-voz, né? Colocar o título aí de como é que é? Que o Vicente usou, curador do fórum. Ai, meu pai, só Vicente. Até o Celso fica brincando que até o final do projeto eu vou pedir demissão, porque... Enfim. Não, mas eu e o Vicente tem uma relação muito boa, assim, a gente tem uma cabeça muito pensante em relação a isso, né? De criar as coisas do nada. Foi muito legal porque um ponto-chave de todo o processo a gente existe uma comunicação muito voltada do agro para o agro. Né? E um dos pontos que a gente tem que mudar é fazer essa para fora. E como é que a gente vai conseguir isso para fora? Dentro de um evento onde basicamente... Qual é o perfil de público que vai estar dentro da Expo Agro? Vai ser família, pai, mãe com filho, né? E é um momento ali super oportuno para poder pegar. Mas só que aí que tá. Se eu pegar um panfleto desse e entregar para uma criança, ela vai amassar e vai jogar fora. E aí que entra o Jonathan, que ele precisa fazer isso muito bem, que é tornar essas informações de forma comestível e fácil para poder ser utilizado ali no dia a dia, né? Então, até o Jonathan pode complementar dizendo até umas dinâmicas.
E é muito engraçado que ninguém vê a parte de trás, né? O que está acontecendo nos bastidores. A gente tem que correr atrás de algumas coisas para poder criar, entendeu? Aí entra a questão de... Vai ter uma roleta, por exemplo, né? Que a gente teve que correr atrás para conseguir fazer essa roleta, entendeu? Então, aí vai várias coisas aí. Antes de Jonathan, só detalhar, eu estava me lembrando aqui de um fato, no ano passado, né, como o João e o Jonathan colocou, a gente precisou se inventar, né, se reinventar, achar a criatividade onde não tinha para fazer o stand acontecer. Então, vamos buscar coisas que tem na fazenda experimental, vamos buscar coisas que tem nos nossos setores, etc. e tal. E uma das coisas que a gente levou foi uma bandejinha de ovos de codorna, né? Ovos de codorna, simples, né? Mas ovo desse tamanho. Olha, o que era de criança, eu posso levar. Gente, dê para levar. Então saía a criança com o ovinho na mão, assim, porque tinha entendido que aquilo saía de um codorna, que não era uma galinha. Então aprendia. Sim. E saía tão feliz com o ovinho. Eu disse, gente, criança é uma coisa linda, né? Sim. É lindo demais. Agora a gente vai falar, né, que eu interrompi. Não pode dar muito spoiler, não, mas... não pode, exatamente. Os meninos, né, me selecionaram, vamos dizer assim, me escolheram para ficar à frente dessa questão das dinâmicas, eu acho que pelo perfil que eu tenho, como eu já mencionei anteriormente, né? E aí os alunos, eles têm papel fundamental, né? É importante também a gente frisar isso, a participação dos alunos, né, dentro desse processo de construção, porque é como os meninos, né, mencionaram aqui, a Expoagro, ela não, para a gente, né, e para todos os outros, eu acho, empresas, enfim, que tem stand, não começa dia 11, começa muito antes, né? Então, a preparação para fazer essas brincadeiras, para confeccionar o material, vem de um tempinho já, os alunos ajudam muito nesse processo. E aí a gente vai ter uma roleta, né? Aí a criança vai girar a roleta, vai ter em cada espaço uma espécie animal, caiu naquela espécie animal, faz uma perguntinha, e a pergunta vai ser de acordo com a idade da pessoa, né? Enfim, e aí são perguntas que vão ajudando realmente, né, ao público construir um senso crítico, né? Construir um conhecimento acerca da produção animal como um todo. Então, são, às vezes, perguntas bem simples para aquele público mais infantil, né? Aquela criancinha, até perguntas um pouco, não vou dizer difíceis, mas um pouco mais elaboradas, que as respostas estão nos banners, né? Então, já deixa o spoiler, passa pelos banners e depois vai para a dinâmica, porque aí a chance de acertar é maior. E é dentro desse contexto que a gente vai trabalhar, né? Eu acho que é uma forma de atrair o público, né? Deixar o stand mais dinâmico, mais didático, mais fácil de entender o que a gente vai querer passar para os visitantes. E só abrindo um gancho, que eu acho importante, que foi mencionado aqui, né, com relação à importância da universidade como local de realização de pesquisa. Né? Diferentemente da maioria, não vou dizer todas, né, mas da maioria das universidades e instituições privadas, a Universidade Federal ainda tem esse diferencial, né, de promover pesquisa de forma mais regular e frequente. Só que, por exemplo, para a nossa área, e aí eu vou estender para os meus colegas, amigos presentes aqui, a gente precisa de mais ainda, né? Devido a uma série de fatores de ordem, principalmente governamental, a gente percebe que há cortes, né, que inviabilizam e dificultam a realização dessas pesquisas. E aí faço um convite, né, eu peço para o Johnny também estender esse convite a empresas que estão nos ouvindo, assistindo, enfim, para que cheguem junto, né, da universidade, ajudem. Eu tenho um setor de suíno lá que precisa de ajuda nesse aspecto, precisa de pesquisas para serem tocadas. O João, ele vai assumir agora o setor da ovinocultura. A Débora, ela está praticamente transitando em todos os setores com essa parte melhor. Onde precisa de fazer conta, ela vai estar tabuada. Não, e genética é tudo, né? Mas ela pode ter muito contato com o pessoal da BCZ, da Nelore, muito bem. dos centros aí, todos esses locais que têm bancos de dados para serem analisados, a gente chama das melhores estatísticas da zootecnia. A responsa. Do departamento, ela é uma das melhores. Ela roda as estatísticas que eu fico impressionado. Mas acho que é importante, né? E o que o João falou, eu assino embaixo, Débora também, tenho certeza, da visibilidade, né, que esses eventos acabam proporcionando para a gente. Porque quem não é visto não é lembrado. E aí, dentro desse contexto, essa visibilidade que a Expoagro, Conectizou, né, traz para a gente, espero que a gente possa colher frutos, né, mais à frente, que é isso que a gente quer. Claro. Né? A gente quer, além de trabalhar com ensino
E com a extensão, que é o caso do Conecta Visual, a gente quer trabalhar com pesquisa. Sim. Né? E pesquisa, infelizmente ou felizmente, demanda custo, né? Que muitas vezes a universidade não consegue. E essas pesquisas geram informações que a gente usa na extensão, porque acho que as pessoas poderiam entender o tripé. Eu tenho que estudar, para a partir do estudo, criar o pensamento crítico, questionar, gerar as hipóteses. Gerei as hipóteses no meu pensamento crítico, eu vou pesquisar sobre aquele assunto. Pesquisei sobre o assunto, fiz lá as pesquisas, fiz os testes, tudo mais. Aí eu vou lá, a partir desses testes, tem os resultados. Esses resultados podem ficar encaixotados dentro da universidade. Aí entra o papel da extensão, que é pegar esses resultados e levar para fora das porteiras, das portas, dos portões, sim, dos artigos para a comunidade, que é o que nós estamos fazendo agora. Então, todo o material que está sendo produzido, dos banners, são embasados em conhecimento científico que foram produzidos, ou por nós lá, ou por livros que nós pegamos essas informações, conhecimento que a gente vem adquirindo durante os estudos. Então, o papel da extensão entra nesse sentido. Então, a pesquisa, a pessoa fala, existe uma brincadeira que o pessoal faz muito, né? 2 vezes eu escutei isso nesse período agora, essas 2 semanas que eu estou ajudando o pessoal nas entrevistas e tal. Mas, além de dar aula, o que mais você fica fazendo na universidade? Aí eu tenho que parar e explicar, né? Eu falo, gente, ó, a gente dá aula, eu dou aula terça-feira o dia todo, quarta-feira de manhã. Eles também têm os horários nossos lá, que são mais ou menos em torno de dar 8 horas, 12 horas por semana. O outro restante da parte, o restante que a gente tem é pesquisa ou extensão. Então a gente divide, e é administrativo também que a gente tem. Por exemplo, agora vou assumir como chefe de setor. O Jonathan também tem. O Jonathan vai quase todo dia para o setor de suíno para poder matar um leão todo dia lá, porque então, tem todas essas funções que a gente vai executando. Então existe toda uma tarefa. Eu, por exemplo, a gente está agora pré-evento. Eu hoje, por exemplo, dá um exemplo, para conseguir atender toda a demanda que a gente tinha hoje, eu fui almoçando e mexendo nas coisas no computador para poder dar tempo de vir para cá. Então, assim, e, João, quantas e quantas vezes a gente não fez reunião almoçando? Né? Porque não tinha exato, tempo. Ou fazia uma coisa ou fazia as duas juntas. Então é muita demanda que a gente tem. Então, assim, é importante deixar claro, pessoal, e aí já trazendo para a questão do projeto em si, é bom quando a gente tem um reconhecimento. E aí, John, eu falo muito legal, porque esse ano eu falo que as coisas foram se juntando de uma forma muito interessante. Né? Eu não puxando sardinha, mas eu brinco com a pessoa nos bastidores, tem dia que estava eu, Johnny, né? E tá indo também, a gente estava falando que eu e o Johnny a gente tem a mesma energia. Personalidade, a energia mesmo. A gente é brigão, vamos dizer assim. A gente é Resumindo. Mas a gente tem eu e ele, várias vezes nós tivemos embates, que eram embates bons, só que a gente tem a mesma linha de raciocínio, que é tentar trazer, e eu aprendi uma coisa muito legal com a Cor de Mato nesse período que está no projeto, que é a questão da transparência e do compliance, né? Que vocês ensinaram bem para a gente com relação a isso. E eu estou vendo o quanto que é importante ter essa transparência dentro do nosso projeto e profissionalizar mesmo o projeto. Então, ter trazido que ano passado, como a gente acabou não comentando, ano passado a gente não tinha essa parceria institucional feita entre a UFMT e o sindicato. Então, a gente só tinha um projeto e a gente levou para dentro. Então, a Débora que levantou isso muito, ficou levantando essa bola o tempo todo, eu falei, João, a gente tem que colocar isso, institucionalizar isso, fechar isso. Aí a gente, né, Débora... Como a Débora trabalha no administrativo, né, e ela sabe toda essa parte processual, por isso que eu falo que ela é mulher dos processos, porque todo que é processo tem que montar CEI, né, que é o sistema nosso lá de processo. O Diego até brinca, né, que deixa tudo para ela. Ela monta e faz lá os processos. E a gente correu atrás, institucionalizou, até essa parceria vai ser firmada quinta-feira, né, na abertura do evento, né, da feira, né, da Expo Agro. E agora a gente fica mais tranquilo, até mesmo de avançar. E aí os avanços vão vir, cair até com a questão das parcerias, conseguir recursos financeiros, porque a gente quer tentar fazer com que o projeto fique cada vez maior e avance mais. Sim. Então, tendo agora o sindicato como parceiro nosso institucional, e a gente tem outras possibilidades também de poder trabalhar. E aí acaba que cai esse ano, que a gente criou mais uma mala para poder carregar, porque essa mala ficou muito legal de estar carregando, que foi muito interessante ter a chancela da universidade, da UFMT, dentro do fórum. E isso trouxe uma visibilidade muito legal para o pessoal, porque o sindicato rural, eles têm todo o conhecimento e tudo, mas eles ficam meio que reféns. O sindicato montando um fórum, o que eles têm de embasamento? Fica aquele questionamento. Quando chega a universidade, trazendo o corpo docente para poder fazer esse trabalho
E aí vem a Cor de Mato fazendo todo esse trabalho de transparência, compliance que vocês têm feito, de mostrar ó, tudo aqui está sendo feito de forma transparente, as parcerias estão vindo, os recursos financeiros públicos estão vindo. Então, Articulação. Articulação. E aí vem a Moretti também ajudando nessa parte toda de organização das palestras. A Moretti está ajudando muita gente. A Moretti é uma empresa de cerimonial que ela tem um papel muito grande de toda a parte das palestras, de organizar a agenda do pessoal, comprar passagem, etc. Ela que está fazendo. Logística, tudo mais. Ela cuidou de tudo. Então, combinou essas forças e o evento hoje, o fórum em si está muito grande. Então, ano passado, a gente ficou meio retido assim, com relação a grupos e agora a gente está com quase, não fala inscrições encerradas, mas as inscrições online a gente fechou hoje, porque a gente já bateu, a gente na verdade está com um pouquinho acima, né? O nosso limite lá é 250 pessoas para poder participar nos dias da palestra, mas a gente está com em torno de quase aí, uma média de 350 pessoas inscritas, né? Por palestra. Houveram, ou existe, né? Eu sempre tenho problema com esse tempo verbal aí. Existem vagas que foram reservadas para procuras presenciais, né? Exato. É o que há hoje, praticamente. Sim. Então, se você quiser tentar ainda, aqui embaixo do vídeo tem o link para inscrições. Possivelmente um ou outro tema pode ter vaga ainda. Então entre, participe, não perca a oportunidade. Se você não encontrar essa vaga digital, vá presencial, porque existem umas vagas para as procuras presenciais durante todo esse período do fórum. No entanto, é importante registrar que a procura superou as nossas expectativas. Né? Nossa. E é possível, mas assim, não desista, não deixe de ir, né? Caso você não tenha conseguido fazer a inscrição online, mas é possível que as palestras já estejam todas. A nossa esperança e expectativa é essa, né? Mas enfim, coração de mãe. Se for lá, eu acho que a Débora joga pra dentro. O professor põe pra dentro. A gente dá um jeito. Senta no colo, dá um jeito. Pra tudo tem Fica jeito. em pé. Eu já assisti tanta palestra em pé, gente, pelo amor de Deus. Não, e tem um detalhe, né? Ai, mas vou cansar, cansa, mas depois tem um intervalo, dá uma respirada. E o legal é que no intervalo tem apresentações culturais, que a gente chama de recheio cultural, né, Bruno? A gente criou como recheio cultural. Então você vai... E vamos ficar como recheio cultural, porque eu gostei do nome, recheio cultural. É massa. Ficou muito legal. Falando agora rapidamente, a gente já falou sobre a questão do que pode se esperar, mas rapidamente, eu acho que a programação está na internet, quem quiser, a gente dá depois o link para quem quiser ver toda a programação. Mas do que vai ser disponibilizado de palestras ali, ligado especificamente à zootecnia, vocês têm alguma palestra que vocês acham que tem que destacar? Tem um professor João que vai palestrar lá, diz que é muito bom, né? Exatamente. Disseram que ele é capixaba. Capixaba, parece. Capixaba, né? Parece que é. Surfista? Surfista. Então, né? Uma Já foi hippie, já foi hippie. Esse do hippie eu não sabia, Nem viu? eu. Então, Pois tá é. vendo, Eu quero né? ver É foto isso que eu ia depois. falar, que a gente chama Haribo, é hippie. Ele Olha negou só. aqui a questão do Rastafari, mas eu acho Quem sabe, né? Eu acho que se a Mas gente cabelo perguntar cacheado um grande, pouquinho sim. mais, né? Cabelo quem cacheado sabe. grande eu tinha. Eu quero ver as fotos, porque eu não vi. Ele chegou aqui com esse cabelo cacheado grande que eu vi foto do ano passado. Você viu? Eu vi. Isso é uma caixinha de surpresas. A gente tem algumas palestras, até a Débora e o Jonathan estão mais perto ali da programação. Então eles podem falar, mas tem, só abrindo para a gente comentar, a gente tem, no total são 35 palestras. O pessoal que está fazendo inscrição tem a possibilidade de se inscrever em uma palestra ou nas 35. E, por sinal, já vou fazer um merchan aqui, porque o pessoal da Cor de Mato cuidou muito bem da programação. Agradeço ao Wellington, que o Wellington foi o... Das inscrições, né? Nossa, tá a bem legal forma o como ele sistema. montou o sistema ficou assim maravilhoso. Falei, o Wellington esquece tudo. Agora faz só Expo Agro aqui. Ficou Deixamos muito 100% à legal. Eu disposição. tenho que dar os parabéns à Cor de Mato pelo profissional do Wellington em si, um cara muito prestativo e super... Eu gosto de pessoas que têm proatividade. Ele é um cara que vai pensando, você dá as dicas, ele vai pensando fora da caixa, vai organizando e tal. Até mandou mensagem um pouquinho antes de eu começar aqui o podcast, ele mandou mensagem de umas coisas que ele já organizou e tal. Tá embarcando para cá, viu? Chega amanhã cedo. Ele falou. Então é muito legal ver esse trabalho que foi feito. Então eu falo que da última reunião que a gente fez segunda-feira, né? Foi uma combinação de pessoas que trouxe o evento da forma... E aí tem as palestras que estão aqui, que a gente tem parceria. Se eu esquecer, me lembra, tá, Johnny? Fiente, Sebrae, Famato, ABCZ, Fecomércio. Fecomércio, Mapa,
a UFMT, obviamente, com os professores, a Universidade Federal de Rondonópolis, Instituto Federal também. As associações, né? A Crimate, A Senar. Crimate, Senar, então, a Alvinomate. a Alvinomate, a Crismate de suínos. Sim. Então, nós temos uma infinidade de entidades que estão dando apoio institucional, concedendo palestrante, ajudaram na compra da passagem. Então, cada um... É isso que eu falo. Se cada um ajudar um pouquinho, não fica pesado para ninguém. E isso que é legal. A gente usa uma frase usualmente nas nossas falas que a gente só soma dividindo. Eu acho que a Expoagro está se transformando nisso. Eu acho que essa 56ª edição é a prova disso. Tenho certeza que ano que vem será ainda maior. A ideia de internacionalizar a exposição e entender que Mato Grosso, que Cuiabá, a Expoagro de Cuiabá, que é a capital do estado, ela tem que apresentar para o mundo as potencialidades do estado de Mato Grosso, né? Sim. Então, assim, zootecnia é falar Mato Grosso, né? Exatamente. Todos, eu acho que nos 141 municípios, tem município que não tem soja, mas tem gado, com certeza. Sim. Tem um suíno, tem, enfim, tem aves, tem piscicultura. Pequenos ruminantes, Né? né? Então, Todas as assim, criações. eu poderia dizer aqui, talvez sem medo de errar, que a zootecnia ela está muito mais presente no estado de Mato Grosso enquanto espaço, né, geográfico, até mais do que a soja propriamente dita. Então, acho que essas instituições que assinam junto, elas fortalecem a ideia de que o ano que vem a gente possa trazer os estandes das grandes feiras do estado, dos municípios, para virem aqui, que a gente daqui também, de Cuiabá, possa ir para essas feiras também e levar, de repente, ao FMT com stand. Cara, eu acho que as oportunidades que estão se surgindo aí, e nesse diálogo da universidade com a sociedade é fundamental, né? Porque esse trabalho de pesquisa que a UFMT faz é o que vai gerar melhoramento na produção, então vai gerar melhoria para a economia, vai gerar... E desde o pequeno produtor até o grande, né? Exatamente. Então, acho que vai ser esse ano. Não percam a oportunidade, vai ser fantástico. Visitem o stand da UFMT na Expoagro. Eu mesmo vou estar lá, vai ter pipoca. Eu quero ver o professor Jonathan fazendo as dancinhas, né? Porque falar dinâmica tem que ter dancinha. E ele tem TikTok, tá, gente? Só para lembrar. Não, os visitantes vão dançar, o professor não. Aí. Débora, só puxa aí quais são as palestras basicamente que a gente vai ter, para o pessoal sim. poder, algumas delas, que eu acho que vai ser legal Certo, falar. então é bom esclarecer que o fórum, né, começa no dia 12, nessa sexta-feira, né? A gente tem nossa palestra. A primeira palestra está agendada para as 9 horas, que é com o César Miranda, da SEDEC. E a partir da segunda-feira, né, da segunda até a sexta, nós teremos uma programação recheada com todas essas instituições que já foram faladas aqui, né? As palestras do ConectZoo, especialmente, elas vão acontecer nos dias 15, 16, 17 e 18. E, né, no dia 15 a gente vai ter o tal do João Costa Júnior, um professor da UFMT, certo? Com a palestra... Posso ler o título delas, né? Fica à vontade. Pecuária de Precisão, por onde começar. No dia 16, às 10 horas, vamos ter a professora Ellen Gomes, da Universidade Federal de Rondonópolis. A professora Ellen, ela tem um projeto bem interessante que é de produção de livros voltados para crianças. Que é o livro do meu sobrinho que eu comentei. Exatamente. Então, ela vem para cá com a palestra Mitos da Produção Animal, a Verdade Além das Redes Sociais. Então, quem quiser também conhecer o material dela, vai estar disponível lá no nosso stand para vocês folhearem. É ótimo, gente. Muito, muito didático, muito de fácil compreensão. E já estamos buscando também a professora Ellen, já puxando de novo o gancho, que já que o Johnny deu essa possibilidade. Ela está buscando parceiros para poder a gente produzir mais livros, porque a gente teve uma tiragem feita. Quem foi o apoiador financeiro foi a Confraria da Carcaça, né, Lore, que fez uma tiragem grande. Isso. E aí distribuiu. E agora a gente está precisando de novos apoiadores para Novas poder edições. a gente fazer novas edições dos livros. Os livros são muito bons. Meu sobrinho ficou apaixonado pelo livro, então é bem legal. Ela, inclusive, agora está lançando um novo livro nessa mesma linha. Eu agora me esqueci o título, estou sem meu celular, enfim, mas um novo livro com essa linha de informação para crianças. Então, muito fácil, muito legal.
Ela vai estar aqui com a gente, vai trazer esse material para quem quiser conhecer, né, quem quiser adquirir. No dia 17, a gente vai ter, a partir das 10 horas, a palestra Gestão Pecuária 360 Graus para uma pecuária sustentável, com a Renata Heller, da Go Agro. Também uma palestra vai ser maravilhosa. A Renata Heller tem um trabalho bem legal também nas redes sociais. À tarde, a gente vai ter a palestra às 15 horas, ILPF, Futuro Sustentável, com o professor Arthur Berling. O FMT, Sinop. Então, dentro da proposta do fórum, né, a gente quis trazer, além da parte produtiva, mas a questão também da sustentabilidade como um foco, né? Porque a gente hoje está com essa nova demanda, né? A gente precisa garantir, né, a produção de alimentos de forma sustentável. Então, a gente teve esse cuidado, né, João, até na proposta das palestras do Conectizou. Aí, continuando aqui no dia 18, às 10 horas, teremos a palestra Pecuária a Pasto, um vilão ou o futuro da sustentabilidade ambiental, com o nosso colega de departamento, o professor Neucino de Paula, certo? Aqui da UFMT, Campus Cuiabá. E, em seguida, vamos ter a palestra Produção de Silagem de Forma Sustentável, com o professor Rafael Reis, do IF de Rondonópolis, né? Do Instituto Federal de Rondonópolis. Então, essas são as palestras que nós idealizamos para o fórum, né? Então, na verdade, o fórum absorveu as nossas palestras e, como o João colocou, todas elas estão identificadas com a tagzinha do nosso projeto e o intuito, né, é que elas tenham essa linguagem facilitada também para que as pessoas, né, se sintam envolvidas com o tema, né? Entendam que é possível aplicar, é possível replicar e que falar de sustentabilidade na produção animal não é algo utópico, é algo que está presente, é algo que a universidade vem estudando, a universidade vem desenvolvendo metodologias para tornar isso cada vez mais eficaz. Então, essa também é a nossa ideia, né, de aprimorar nossa comunicação nesse sentido com o público. Então, podem contar também nessa área com a estrutura aqui dos estúdios da Cor de Mato e dos nossos escritórios. Para qualquer conteúdo novo, importante, que vocês gostariam que chegasse na sociedade. Não me dá essa deixa. Muito obrigada. Olha aí, nascendo uma nova parceria. Olha só. Não, é verdade. Ele tá... Gente, ó, vocês estão escutando, tá gravado isso. Ele tá me deixando uma dele. É um ponto importante que para a gente poder entender o fórum desse ano, ele tem 5 vertentes que nós estamos trabalhando. Uma primeira vertente é tecnologia e inovação, a outra vertente é sustentabilidade, a outra vertente está relacionada à gestão de pessoas, a outra vertente é marketing e a quinta vertente, sistemas de produção, de um modo geral. Então, as palestras estão todas transitando dentro dessa área ali, então, dentro dessas áreas. Tem algumas palestras que são bem focadas para público em geral. Por exemplo, na quinta-feira à tarde, a gente vai ter palestra, uma palestra em sequência a outra, que é da área de direito. Então, o pessoal quer entender sobre a parte de direito, de legislação, questões tributárias, né? Que é uma dificuldade que a gente tem bastante com relação a isso. Vão ter advogados falando sobre isso, numa linguagem simples, de fácil entendimento. Na sexta-feira de manhã, por exemplo, tem marketing. E marketing é aplicado em qualquer área, gente. Então, vai ter o Álvaro Sou, que é um cara super especializado na área de marketing. E na sexta-feira à tarde, por exemplo, a gente vai ter palestra voltada à gestão de pessoas. Gente, hoje, e eu tenho visto o quanto que é importante fazer gestão de pessoas. Ela é extremamente necessária para você conseguir ter um trabalho. Então, vai ter... me lembra os nomes aí, Débora? Na sexta-feira à tarde? O Maurício Piona, né, falando sobre sucessão familiar no agro. E, em seguida, a Jaqueline Lubaski, né, falando essencialmente sobre... gestão de pessoas, né? Gargalo das cadeias produtivas. Então é legal registrar que assim, as palestras elas estão extremamente diversificadas, multidisciplinar, tem de tudo, né? Gregos e troianos. Exato, acho que esse é o termo, né? Para todo mundo mesmo. Então não é nada segmentado, não é só para produtor, não é só para... Então aproveitem quem ainda... Tem oficinas também, não tem? Isso é legal dizer. As oficinas vão ter 5 oficinas. Para falar a verdade, nem sei se tem vaga ainda, porque a procura foi tão grande, mas dá uma olhada, gente, no site, faça inscrição lá, porque dependendo, acho que o Vicente até falou que tenta abrir turmas, porque as oficinas vão acontecer dentro de um... Como é que é o nome, gente? Não é stand, não, é... Container. Dentro de um container refrigerado, obrigado, Débora. Dentro de um container refrigerado, para 15 pessoas.
Então, eles iam ver se qualquer coisa ia ter turma. Então, vai ter horta suspensa, jardinagem básica para apartamento, produção de... na verdade, produção de geleias. Vai ter vários... Só entrar lá no Sindicato Rural de Cuiabá, né? O site. sindruralcuiabá.org.br. Isso. Aí vocês vão ver lá na parte lá de eventos, vai estar tanto o fórum quanto... O do fórum é www.forumdascadeiasprodutivas.expoagro.mt. Ou, conforme o vídeo, aqui embaixo no tá o link link. também. Tá o link. Exato. Eu acho que é isso, né, Johnny? É. Falamos bastante, mas se fosse deixar, ainda tem muito assunto para falar. Como diz lá no Mimoso, forante alguma coisa que a Alguma gente... Tem alguma coisa que vocês acham importante registrar, queiram complementar, mandar um abraço para mamãe e papai? Da minha parte, vou começar aqui, eu acho que primeiro agradecer, eu volto a repetir que eu vou usar essa fala que eu tenho usado todos os dias quando eu vou falar com o público e tal, e nos eventos aqui que a gente tem falado na comunicação. Eu falo muito que a gente tem, falo nós, o sindicato, desde o ano passado para esse ano, a gente trabalhou com duas coisas, sinergia e simbiose. Então, a gente tem uma simbiose muito legal. É muito bom saber que tem o Vicente, tem o Celso, eles abraçaram a gente, tá com o maior carinho, o maior cuidado. O amor que eles têm pela UFMT, tem momentos que a gente fica até meio sem graça, porque eles exaltam a gente de uma forma que eu falo, meu pai, será que a gente não precisa ser tanto isso? Mas é o jeito dele de abraçar. A gente está muito feliz dessa parceria. Eu falo com ele que a gente só não faz se eles não quiserem, porque se eles quiserem próximos 5, 6 anos, 10 anos, 20 anos que seja, a gente está ali presente. E é muito legal isso. E também agora com esse ano, eu vou falar aqui publicamente, comentei com o Vicente, com o Celso, foi muito bom ter tido vocês da Cor de Mato dentro do processo, porque vocês ajudaram bastante nessa... Entender mesmo, eu falei para você na última reunião, né? Eu aprendi muito com a parte do compliance, da transparência, os outros pontos que vocês colocam muito bem, e ajudar a gente na parte da gestão mesmo. Então, foi muito legal. Então, agradeço essa oportunidade e espero vocês, né, quem está aqui nos ouvindo no evento. Provavelmente vocês vão me ver correndo para lá e para cá, né? Apesar de eu estar com o pé quebrado e com a clavícula quebrada, mas já tirei a bota, então eu vou ficar andando para lá e para cá. A Débora e o Jonathan são mais quietos, tá, gente? Mas também vão estar fervilhantes também. Tem que haver equilíbrio, né, gente? Exato. Né? Aqui são 3 perfis diferentes, tá, pessoal? Totalmente diferentes, mas se complementam. Então é isso. Obrigado. Nós quem agradecemos, Jonathan. Sim, eu só queria, mais uma vez, né, agradecer a todos os parceiros juntos da UFMT, né, junto com a gente, para que esse projeto ele tivesse uma continuação e convidar público em geral, né, para estar presente, para se fazer presente na feira, na Expo Agro como um todo, e dar uma passada lá no nosso stand do Conectizou e participar das dinâmicas, das brincadeiras, né, entender um pouco mais sobre essa questão da produção animal com sustentabilidade, né, sem a presença de informações falsas. Eu acho que vai ser bem bacana, bem interessante. Então, a gente conta com a presença de vocês. Se vocês não forem, o Jonathan da pedagogia vai ficar extremamente estressado e triste. Um pouquinho. Eu queria agradecer ao Sindicato Rural, né, pela confiança depositada, pelo carinho que eles têm com a gente, né, com os nossos alunos. Quando eu estou falando a gente, não entendo que somos nós 3, certo? Sempre a gente está estendendo para os nossos alunos. Sim. Agradecer também ao nosso departamento, que tem dado todo apoio para a gente desenvolver nossas atividades, né? A nossa faculdade, a FAAS, que também está manifestando apoio. A PROCEV, que é a Pró-Reitoria de Extensão, que manifestou, né, através aí da reitoria também, todo apoio, está nos ajudando com vários aspectos de logística, de produção de material, que vai ser divulgado lá no evento, folders informativos, falando sobre a faculdade, falando sobre o curso de zootecnia na UFMT, sobre a nossa fazenda experimental. Agradecer a Cor de Mato pelo espaço, né, por estar nos recebendo hoje nessa tarde e, né, convidar a todos que visitem, que frequentem a feira, né? A feira vai além da programação social, né? A gente enfatiza muito os shows, mas a programação técnica está assim maravilhosa, encantadora mesmo. Os estandes que vão estar, né, com as empresas que vão estar lá fazendo as exposições também maravilhosas. Então, é um ambiente familiar,
para as pessoas irem, passarem a tarde, aproveitarem, passarem num stand mais bonito que vai ter, que é o stand da UFMT, com muitas brincadeiras informativas, né? Porque a gente fala brincadeira, não é só bobagem não, tá, gente? É brincadeiras... São atividades lúdicas para Atividades lúdicas, é bem isso, né? A gente fala das brincadeiras. Johnny agora foi pedagógico. Foi, muito bem. Então, deixar esse convite, né? Registrar esse agradecimento a todo o apoio que nós estamos tendo para o desenvolvimento do projeto e convidar a todos, porque sem o público não faz sentido, né, a gente desenvolver esse projeto. Os nossos alunos estão muito engajados em desenvolver as atividades, em receber as pessoas, estão ensaiando já as possíveis perguntas, porque, né, eu faço um terror. Eu disse, você vai estar confiante para responder tal coisa? Então, se você não tiver, estude. Estude. No ano passado teve até um caso interessante que uma aluna olha para mim e fez, professora, já me fizeram tanta pergunta ali que eu já esgotei. Eu disse, esgotou? Nossa, vai, procura mais. Deixa lá. Professora, eu estou quase esgotada, assim, eu já não tenho mais o que responder. Eu disse, desenrola, mas assim, a gente chega junto e ajuda e é bem legal, tá? Essa interação, a gente adora. Só um último pontinho, para o pessoal no Instagram. A gente tem o Instagram do ConnectZou, que é @Connect, CONECT, Zou, de zootecnia, ZOO, @ConnectZou. Também, obviamente, puxando o pessoal, tem a da Expoagro também, né, que é @ExpoAgroMT. Então, sigam a gente lá, vão ter vários materiais sendo divulgados. E se vocês forem tirar foto e tudo mais, marquem a gente também. Sim. Marca também a Cor de Mato dentro das postagens. Acho que é legal a gente ter essa divulgação. O pessoal conhecer o nosso trabalho, conhecer também o trabalho da Cor de Mato, ConnectZou e também tudo que está acontecendo no Expoagro. Só isso que eu queria lembrar, porque a gente tem que fazer o serviço. John, da minha parte, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, dizer que a vida vai sempre proporcionando essas novas amizades que vão surgindo pelo caminho. Nós sempre tivemos como princípio a ideia de que a gente precisa se juntar às grandes instituições, e as grandes instituições elas são formadas de pessoas, né? Então, a Estado do Amanhã, a Cor de Mato, ela tem por princípio estar junto das grandes iniciativas, até porque a gente sofre um pouco, falando agora de Cor de Mato enquanto terceiro setor, com a questão da credibilidade. As pessoas enxergam o terceiro setor ainda com um olhar de quem é mais um que está só pensando em acessar recurso público para benefício próprio, e a gente tem como propósito, de fato, fazer grandes ações, fazer parte do contexto da Expoagro. Para nós é um sonho antigo, esse é o primeiro, e tenho certeza que, se depender de nós também, que dure para sempre, como já diria uma música antiga aí do João Paulo e Daniel. Então, obrigado pela oportunidade. Eu queria reforçar também que a Estado da Manhã é uma plataforma que se propõe a fazer capacitação, às vezes, de cursos de pequena... para ajudar a sociedade, gratuitamente. Eu acho que a gente tem muito para juntar as forças. Às vezes é um canal que pode... E a gente conta com a possibilidade de ter toda a estrutura própria para poder produzir conteúdo, produzir os cursos. Então, assim, eu acho que a gente tem muita coisa para poder maturar nisso aí. De novo, vocês estão escutando, né, gente? Vocês estão escutando, eu não estou falando nada. Mas é isso, eu acho que a gente só soma dividindo, volta à frase que eu já disse, porque esse é o mote que a gente pensa na Cor de Mato, nas nossas ações, na nossa vida. Enfim, obrigado pela oportunidade de poder dizer que eu faço parte da vida de vocês e que vocês fazem parte da minha vida a partir de agora. E se estiverem se sentindo sozinhos em Cuiabá, contem conosco. De repente vocês querem fazer um churrasco, não está sabendo quem chamar. Por favor. Aquele sofrimento foi só no início difícil. Aí já deve estar mais embrenhado aí na cuiabania do que nós. Mas, eu não tenho dificuldade de comprar um pacote de carvão e encostar lá na casa de vocês aí. Levar um violão, né? Violão. Fazer um recheio Raul, cultural lá, hein? Olha só. Wagner, né? É isso, gente. Obrigado pela oportunidade. Bom, me resta, então, agradecer. Né? Talvez eu não precise repetir, até porque não daria conta de repetir com a mesma qualidade as palavras que vocês já expressaram aqui. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Eu não esperava nada diferente.
Eu tenho certeza que a nossa audiência também está muito feliz, porque sairão daqui um pouco melhores com o que aprenderam na área da zootecnia, na área da proatividade, na área da busca pelo conhecimento, pela persistência, pela autoconfiança e por tudo que eles demonstraram ter tido necessidade de ter para chegar até este momento. Obrigado, professor João, professor Jonathan, professora Débora. E, repito, as portas da Cor de Mato, da Soft, da DNA, estarão sempre abertas para vocês, independente da Universidade Federal de Mato Grosso, que já é uma parceira oficial da Cor de Mato, por meio do projeto Estado do Amanhã. Contamos com um acordo de cooperação técnica com a NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa Socioeconômica e Ambiental, professora Carla e professora Charlize, né? À época, sim. E também o NUT, com o professor Josiel Maimone, que é Núcleo de Tecnologia, e tem outros 2 professores que eu esqueci o nome. Mas eu também... Será que é Jonathan e João, hein? Aí, Essa eu ó. não esperava da Débora. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Então, assim, nós somos prova de que juntos podemos chegar muito mais longe. E ter chegado à Expoagro só nos foi possível porque a gente sempre tenta consensualizar. E mesmo tendo que fritar no começo, porque a verdade é muito melhor do que a falsidade, né, professor? Exato. Então, às vezes, no começo dá uma amarelada, dá uma vermelhada, mas não amarela lá na frente. A gente é sempre verdadeiro e aí, aos poucos, as coisas vão se encaixando e as diferenças se tornam um caminho só, muito melhor do que o individual que estava sendo traçado, né? Com certeza. Então, obrigado mais uma vez à audiência, obrigado ao governo do estado de Mato Grosso, que é parceiro da Cor de Mato na produção dos nossos podcasts, Estado do Amanhã, Evento Legal, Garimpo Sustentável, e que também é parceiro da Expoagro. E graças ao apoio do governo do estado por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, possibilita que 9 dias desse evento, 9 noites para ser mais exato, sejam totalmente gratuitos de acesso à população. Os 11 dias, aí eu me refiro à parte diurna do evento, são totalmente gratuitos de acesso, com muito conteúdo sendo ministrado gratuitamente para todos que se inscreverem. Então, assim, toda essa acessibilidade, democratização só é possível, inclusão social, só é possível graças ao aporte de mais de 5 milhões de reais, para ser mais exato, 5.649.900 reais aportados pelo governo do estado na Expoagro, 2 milhões pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico para fomentar o fórum e toda a infraestrutura necessária, além também da infraestrutura do recinto, que precisa dar segurança, conforto para o público, e também os 3.649.900 que está tramitando, está sendo aportado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que aí investe em todas as outras despesas do evento, inclusive na mídia, que está levando para você o conhecimento do que está acontecendo agora na Expoagro. Obrigado a Deus, obrigado a você que está assistindo e clique aqui no se inscreva no canal, no curtir o sininho, ou no sininho para receber atualizações e no curtir, para dar um punch para o nosso conteúdo e compartilhar esse conteúdo para que chegue cada vez a um maior número de pessoas, né, Joey? É isso aí. Fechando agora, até a próxima edição do podcast Estado do Amanhã, websérie especial, 56ª Expoagro, um bate-papo profundo e amplo com os realizadores deste mega evento. Até a próxima.